Então é isso, galera. Então vamos passar aqui logo para os slides do João, e aí depois eu vou marcando alguns pontos importantes aqui, perguntas para a gente responder, trazer aqui, né, para a gente debater depois, tá bom? Deixa eu ver aqui, mudar aqui o slide. Eu nem perguntei como é que tá o som e a imagem, se tá tudo ok para vocês, não tá tendo nenhum problema. Queria só saber. Depois eu vejo aqui com calma o chat, tem muita coisa, muito comentário. Então vamos lá. Aqui a gente tem a Estela de Sete I, tá? Que é um slide do João, de 1294 antes da Era Comum. Né? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Em uma campanha ali contra tribos nômades na Palestina. Ela nomeia essas tribos como seres externos e indistinguíveis, né, nomeando somente 2 nomes de tribos, né, Abiru do Norte e Amurt, e a Rahan, que tem como antepassado epônimo, né, um pai, Rahan, Abu Rahan, de onde vem o nome do patriarca, né, Abraão. Então, quer comentar? Existe essa campanha e esse faraó, ele só nomeia 2 tribos. Ele vence várias tribos, mas ele nomeia apenas 2 tribos por nomes, inclusive aí por conta de ter um ancestral. Eu vejo isso muito na África. Quando o cidadão mais velho da tribo, na África, ele é o nome da tribo. Né? Inclusive, no filme do Mandela, ele era chamado de Madimba. Madimba porque ele era o mais velho da tribo, então ele era chamado pelo nome da tribo, Madimba. Então, esse Rahan, da onde tiraram Abraão, ele é do sul. E observa que as histórias na Bíblia sobre Abraão sempre fala da peregrinação de Abraão mais no sul. Então, o que é que acontece? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente vai ver essas narrativas, eles todos eram cananeus, eles todos eram tribos cananeias. E a região norte, que a gente chama de Israel, que tem a sua capital Samaria, sempre foi uma região mais evoluída por conta do território onde eles estavam, né? A própria arqueologia do local mostra que o Israel Norte ele sempre foi mais abundante nas suas terras, no plantio, na criação do gado, na colheita, na produção de vários e vários tipos de utensílios e de alimentos. E o Sul, ele era muito, muito subdesenvolvido, só com algumas pequenas tribos, né? E que não tinha nenhum tipo de visão, vou dizer assim, dos povos maiores, dos impérios maiores, para combater eles. Então, o que acontece? Existe uma campanha, né, da Assíria contra Israel, ali 720, 722, e pessoas muito evoluídas de Israel, pessoas que sabiam ler, pessoas que sabiam trabalhar com a terra, pessoas que desenvolviam-se em qualquer local, seja ele subdesenvolvido também, mas que com pouco tempo eles poderiam fazer daquele local um local um pouco mais atrativo. Então, esse povo, eles fogem para o sul, e ali no sul, eles começam a viver e compartilhar das suas tradições com algumas tribos que também estão ali. E ali eles vão ouvir sobre esse camarada chamado Abu Raham, né? E vão desenvolver o seu escrito, construindo o personagem Abraão dentro da visão das batalhas ou conquistas ou vitórias dessa tribo que tinha esse pai, esse ancestral chamado Abu Raham, né, que era o pai dos Rahams. Então eles constroem a narrativa sobre Abraão, e Abraão está ali no sul, e Abraão vai ter um filho chamado Isaac, que também vai caminhar quase na mesma rota que Abraão. Então, como eles vêm do norte, eles conseguem locar, eles conseguem juntar essa tradição, o Jacó, que vai virar neto de Abraão. Certo?
Só que se eu for falar que essas narrativas elas já são criadas a partir dessa saída deles, eu fico um pouco desconfiado. Por quê? Porque tem uma campanha, se eu não me engano, do faraó Soshang, lembra que a gente fez naquela outra live? Que ele faz uma campanha nesse período ali no sétimo, sexto século, e ele não atinge as terras de Judá. Ele sempre procura o norte, mesmo com a campanha dos assírios ter sido antes da dele. Então, isso daí já deixa, na minha visão, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas na minha visão, o escrito bíblico, essa literatura, ela vai ser desenvolvida no pós-cativeiro babilônico. Por quê? Porque lá no cativeiro babilônico, quando esse povo já mais atrativo, um povo que sabe plantar, sabe colher, sabe criar, já tem ali uma visão comercial um pouco maior, é que vai ter, da parte dos babilônicos, ali com Nabucodonosor, um certo tipo de retaliação. Porque quando Nabucodonosor vem, ele não atinge mais só o norte, ele atinge também o sul e leva toda essa galera lá para o cativeiro babilônico. E lá no cativeiro babilônico, o Nabucodonosor, ele vai embolsar Zedequias a rei. Não a rei de Israel, agora Judá, que ficou para trás, mas de uma comunidade judaica que vai viver dentro da Babilônia. E essa comunidade judaica de dentro da Babilônia é que vai aprender por diversas culturas que ali estão e vai conseguir desenvolver-se dentro de várias e várias outros contos que eles vão ali trocar, vou usar uma linguagem mais tranquila, eles vão trocar ideias e vão conhecendo a cultura um dos outros. E quando eles têm a oportunidade de voltar para as terras de novo, já essa oportunidade que a gente está dando é Ciro, da Pérsia, é que eles vão desenvolver a escrita para usá-la como poder sobre as pessoas que ali estavam. É só ler o livro de Esdras e Neemias que vocês vão entender o que eu estou falando. Eles vão desenvolver, eles vão criar classes, não é só uma classe, eles vão criar classes entre eles para reinar naquele lugar, para manter aquele lugar, tá entendendo? Debaixo do seu poderio. E aí eles vão construir as narrativas. Eles vão transformar Davi e Salomão em poderosos faraós e até no próprio Ciro, porque eles dão uma região, uma área geográfica para o poder da dinastia de Davi e Salomão, que eram de faraós, que foi até do próprio Ciro da Pérsia, desde o Eufrates até mais lá na frente. E quando a gente vai pegar essa região e olhar o que nós temos de textos que não estão na Bíblia, extra-bíblicos, nós vamos encontrar faraós e o próprio Ciro, o Grande. Então, eles constroem o personagem e dá a esse personagem uma roupagem que era de outros personagens, mas personagens históricos, e não personagens fictícios. Então, essa classe que vem do cativeiro babilônico, ela vai usar, ela vai ter o seu poderio, ela vai controlar as pessoas que ali estão através da escrita. Por quê? Porque a escrita é divina e foi dada por um Deus. Então, eu tenho uma população politeísta que é impossível de eu controlar, mas eu só consigo controlar essa população se eu fazer com que todos pensem da mesma forma. A Igreja Católica fez isso, e todos nós sabemos disso, como foi criado o personagem de Jesus. Mas vamos voltar para o Antigo Testamento. Então, essa é a primeira visão do que eu deixo aqui, é que o Abraão, ele é construído de um pai, de uma tribo, dali do sul, e trazem do norte outras tradições orais e locam esse Jacó como neto de Abraão. Para quê? Porque quem está no sul, que veio do norte, está na tentativa de controlar todo esse território. Não só o sul,
mas o norte que já tinha caído, que também foi para o exílio, tanto no exílio assírio como também no Babilônia. Eu não quero falar muito porque hoje eu estou completando 25 anos de casado e a mulher já está ali esperando. Está mutado. Galera, não, João, eu sei. O João vai passear hoje ainda, comemorar as namoradas. Ele está perguntando de Ismael, né? Sim. Pois é, esses personagens, Ismael, Jacó, Abraão, Isaac, na verdade, o escritor da narrativa, ele está construindo esses personagens, mas certamente para falar dos impasses dessas comunidades que elas tinham umas com as outras, e que esse Israel novo agora, que pertence, que é Judá, ele está acima de todos esses. Então, eles vão construir a narrativa de um pai que vai ter vários filhos, mas dentro desses vários filhos, quem é a melhor bolacha do pacote? Judá. Judá é a melhor bolacha do pacote. Então, Judá, ela vai imperar, ela vai governar sobre todos esses filhos. Não é assim que está lá na bênção de Jacó? A bênção de Jacó diz que Judá é que vai controlar, é que vai ser o chefe de todos esses filhos. Então, a gente não puxa só os 12 filhos de Jacó, mas desde lá de Abraão até chegar no Judá. Ou seja, os arameus têm a narrativa do Jacó com Labão, né? Jacó, o que é que acontece? Jacó, ele fica com as duas filhas de Labão, ele fica mais rico que Labão e ele sai de lá trazendo todas as posses possíveis que eram de Labão. Para quê? Por que a narrativa está sendo construída dessa forma? Porque esse novo Israel tem a finalidade de ser maior que os arameus. Ou seja, eles não são só inimigos políticos, mas eles vencem esses arameus através da literatura criada desses personagens que são os chefes de cada tribo. E o Ismael está dentro.